Os carros mais feios do mundo. Hoje vou te mostrar os 10 carros mais feios do mundo. Se prepare que essa lista tá polêmica. Tem um carro super esportivo e até um carro 100% brasileiro. Que os carros estão ficando cada vez mais tecnológicos e futuristas, isso não podemos negar. A aparência e design também vem se atualizando, e que cada vez mais é um critério importantíssimo na hora da decisão da compra de um carro. Mas às vezes, o design de um novo modelo nem sempre é bem aceito pela crítica. E o que era para ser um sucesso de vendas acaba sendo um fracasso. Fiat Multipla. O Fiat Multipla é um carro compacto e um tanto quanto peculiar produzido pela Fiat entre 1998 e 2010. Seu design único e um pouco controverso tornou famoso, especialmente devido à sua frente larga e disposição de 3 assentos na parte da frente, algo que até nos dias atuais é bem estranho e incomum de se ver por aí. Seu formato era tão estranho que ele parecia ser a junção de 2 modelos diferentes de carros sobrepostos, tendo a parte superior exageradamente elevada. Não dá para acreditar que o design desse carro foi aprovado. Se a Fiat tentou chocar o mundo com esse modelo, ela realmente conseguiu. As vendas do Multipla foram modestas, com cerca de 130 mil unidades comercializadas durante sua produção. Embora o carro oferecesse praticidade, espaço interno generoso e visibilidade ampla, ele foi amplamente criticado por seu visual. Muitos o consideram um dos carros mais feios já produzidos. Mitsuoka Orochi. O Mitsuoka Orochi é um supercarro japonês de design bem exótico, produzido pela fabricante Mitsuoka entre 2006 e 2014. O Orochi chama atenção por seu visual extremamente incomum e inspirado em criaturas mitológicas, especialmente o dragão de 8 cabeças da mitologia japonesa, chamado Yamata no Orochi. Seu design ousado inclui faróis com estilo daquelas Mercedes mais antigas, uma pequena e estranha grade frontal com a aparência de uma boca de peixe e alguns detalhes bem estranhos no capô, o que o torna um dos carros mais peculiares visualmente. O Orochi foi comercializado como um supercarro de luxo, com motor V6 de 3,3 litros de origem Toyota, mas não impressionava muito frente aos carros dessa categoria. Apenas cerca de 400 unidades foram fabricadas durante seu período de produção, o que o torna um carro bem raro. As opiniões sobre o Mitsuoka Orochi foram bastante polarizadas. Muitos consideravam o carro estranho e exagerado, com seu design sendo comparado a um alienígena, enquanto outros apreciavam sua exclusividade e o conceito artístico por trás de seu visual. Lifan 320. O Lifan 320 foi um carro compacto produzido pela montadora chinesa Lifan a partir de 2008. O design do 320 chamava atenção por sua semelhança com o Mini Cooper, o que gerou muitas comparações. O visual retro, com linhas arredondadas e faróis grandes, fazia o modelo parecer uma versão inspirada no famoso carro britânico, o que gerou muitas críticas. Apesar de seu visual controverso, o Lifan 320 tinha uma proposta de ser acessível, oferecendo recursos básicos a um preço competitivo. No Brasil, o carro foi vendido entre 2010 e 2016, e suas vendas foram modestas, com cerca de 5 mil unidades comercializadas no país durante esse período. Globalmente, as vendas também não foram expressivas, mas o carro teve uma boa aceitação em mercados emergentes devido ao seu preço acessível. O público teve opiniões divididas sobre o Lifan 320. Enquanto alguns gostavam do estilo inspirado no Mini Cooper e da economia, outros criticavam a falta de originalidade no design, o acabamento e a qualidade de construção, que não eram considerados de alto padrão. Em resumo, o Lifan 320 ficou marcado como um carro acessível, mas com um visual que para muitos era estranho e uma cópia descarada de um ícone automotivo. Ford Ediceu. O Ford Ediceu foi lançado em 1957 pela Ford e produzido até 1960. O Ediceu pretendia ser um veículo de médio a alto padrão que atrairia um público maior, mas acabou sendo um grande fracasso da indústria automotiva. Apesar de muitos detalhes em cromo, que para a época era muito bem aceitável, seu design era bem atípico, especialmente por sua grade frontal ter sido projetada na vertical, fazendo com que o carro aparentasse uma expressão de espanto, e por conta disso, o Ediceu foi considerado estranho e pouco atraente por muitos consumidores. O Ediceu foi produzido em várias versões, mas suas vendas ficaram muito abaixo das expectativas. No total, a Ford vendeu cerca de 118 mil unidades, sendo que esperava comercializar até 200 mil por ano. Além de seu design peculiar, o carro sofreu com problemas mecânicos e de qualidade, o que afetou ainda mais sua reputação. Hoffmann Auto Cabine.
O Hoffmann Autocabine foi um microcarro produzido na Alemanha entre 1951 e 1954. Com um design bastante controverso, o veículo foi criado como uma solução econômica para o período pós-Segunda Guerra Mundial, quando havia uma grande demanda por transporte barato e eficiente. O Autocabine era extremamente compacto, com capacidade para apenas 2 pessoas, e usava um motor de apenas 200 cilindradas. O design do carro era considerado estranho e desajeitado, parecia um capacete ambulante. Ele tinha uma aparência desequilibrada, com apenas 3 rodas que eram pequenas e uma cabine que parecia muito grande para o chassi. Sua direção era bem difícil de guiar, e a distribuição de peso e a instabilidade nas curvas geraram muitas críticas. Além disso, seu desempenho era fraco, o que contribuiu para uma recepção negativa. O Hoffmann Autocabine teve uma produção bastante limitada, com estimativas de que apenas 100 unidades tenham sido fabricadas. A maioria das pessoas achava o carro pouco prático e até perigoso para dirigir, o que o tornou um fracasso comercial. Ora Punk Cat. Mais um plágio para essa lista. O Ora Punk Cat é um carro elétrico produzido pela montadora chinesa GWM, através de sua marca Ora, e foi revelado ao público em 2021. O design do Punk Cat é fortemente inspirado no clássico Volkswagen Fusca, o que gerou bastante atenção e muita polêmica. Com suas linhas arredondadas, faróis e paralamas icônicos, ele traz uma estética retro, combinada com toques modernos e tecnologia avançada. O visual peculiar do carro é uma mistura de nostalgia e inovação, com elementos de design que o tornam chamativo e bem polêmico. No entanto, ele gerou grande expectativa por ser um carro elétrico e por estar em sintonia com a crescente demanda por veículos sustentáveis. As reações ao Ora Punk Cat foram mistas. Alguns adoraram o apelo nostálgico e o design ousado, especialmente fãs do estilo vintage. Por outro lado, houve críticas de que o carro era uma cópia descarada do Fusca, o que levantou questões sobre direitos autorais e originalidade. No geral, o Punk Cat é visto como um veículo que atrai quem busca um carro elétrico diferente e estiloso, mas também como um exemplo do design excêntrico que algumas marcas chinesas têm explorado. Pontiac Aztek. O Aztek foi um crossover produzido pela Pontiac, uma divisão da General Motors, entre 2000 e 2005. Seu design foi considerado estranho e controverso, sendo frequentemente mencionado em listas de carros mais feios da história. Com uma frente bem esquisita, faróis desproporcionais e uma carroceria robusta e desequilibrada, o Aztek tentou combinar utilidade e estilo, mas acabou sendo visualmente horroroso. Em termos de vendas, o Aztek foi um fracasso comercial. A Pontiac tinha grandes expectativas, mas foram vendidas apenas cerca de 120 mil unidades ao longo de sua produção, com maior volume de vendas no primeiro ano e uma queda significativa nos anos seguintes. Isso colocou bem abaixo das expectativas da empresa. O público e os críticos reagiram negativamente ao Aztek, especialmente pelo seu visual. Muitos o consideravam feio e deselegante, o que ofuscou alguns dos aspectos práticos do carro, como seu espaço interno generoso e suas características voltadas para aventuras ao ar livre. No entanto, o Aztek ganhou uma nova vida na cultura pop, especialmente após aparecer como o carro do personagem Walter White na série Breaking Bad, o que lhe deu um status cult entre alguns fãs. Reliant Robin. O Reliant Robin é um carro compacto de 3 rodas produzido pela fabricante britânica Reliant, com várias gerações fabricadas entre 1973 e 2002. Seu design excêntrico, com apenas uma roda na frente e 2 atrás, o tornou famoso, ou até infame, por sua aparência incomum e sua propensão a tombar em curvas mais rápidas ou mal executadas. O Robin era projetado para ser econômico e acessível, sendo registrado como triciclo no Reino Unido, o que permitia impostos e custos mais baixos para os proprietários. Apesar de seu design peculiar, o Reliant Robin vendeu surpreendentemente bem, com cerca de 65 mil unidades comercializadas ao longo de sua produção. Seu apelo estava na economia de combustível, no custo reduzido de manutenção e na capacidade de ser dirigido com uma licença de motocicleta em alguns casos. No entanto, sua instabilidade e tendência a capotar se tornaram motivos de piada, e o carro foi frequentemente alvo de humor, especialmente em programas de TV, onde era mostrado de forma exagerada tombando em diversas situações. Enquanto alguns apreciavam sua eficiência e o viam como uma solução prática e acessível, outros o consideravam perigoso e até ridículo. SsangYong Action.
O Action é um SUV compacto produzido pela montadora sul-coreana SsangYong entre 2005 e 2011, com uma versão posterior chamada de Action Sports estendida até 2018. O Action se destacou negativamente por seu design controverso e pouco convencional, com uma frente curva e um perfil incomum que combinava elementos de um SUV e de um coupé. Seu visual, com faróis esquisitos e uma grade frontal peculiar, fez com que fosse considerado estranho por quase todo mundo. As vendas globais do SsangYong Action foram modestas, especialmente fora da Coreia do Sul. O modelo não obteve grande sucesso em mercados internacionais, incluindo o Brasil, onde suas vendas também foram limitadas. No entanto, a versão Action Sports, uma picape, teve uma recepção um pouco melhor, graças à sua praticidade e bom custo-benefício, mas sem deixar a feiura de lado. Muitos criticavam seu design, considerado pouco atraente e estranho, o que afetou sua popularidade. No entanto, algumas pessoas elogiavam sua robustez, desempenho razoável e a relação custo-benefício, especialmente para quem buscava um veículo utilitário com tração nas 4 rodas a um preço acessível. O lançamento do Tesla Cybertruck causou um alvoroço tremendo no mundo todo, com seu design peculiar, cheio de ângulos retos, quebrou vários paradigmas da indústria automotiva. E se eu te falar que o Tesla Cybertruck não é tão inovador em seu design quanto falam por aí? E se eu te falar também que ele foi inspirado em um carro 100% brasileiro, você acredita? Podemos falar que ele é uma cópia descarada do nosso Gurgel G15. É ou não é idêntico ao nosso modelo? Teorias à parte, o Gurgel G15 foi um veículo utilitário desenvolvido pela Gurgel, uma fabricante brasileira de automóveis, e produzido entre 1978 e 1988. Era um carro robusto, projetado para andar em terrenos difíceis, bem típico do nosso Brasilzão. O Gurgel G15 tinha um visual quadrado e bem simples e usava um motor Volkswagen refrigerado a ar, que era bem popular no Brasil por sua durabilidade e facilidade de manutenção. Embora o G15 tenha sido projetado para funcionalidade, seu design era considerado rudimentar e pouco atraente. O carro tinha um visual quadradão, com linhas retas e uma aparência bastante utilitária, o que tornava estranho para muita gente. No entanto, era apreciado por sua robustez, sendo popular em áreas rurais e lugares de difícil locomoção. As vendas do Gurgel G15 nunca foram grandes, mas a Gurgel manteve uma produção modesta, com números estimados em algumas milhares de unidades, principalmente devido ao público limitado que se interessava por esse tipo de veículo utilitário. Mas algo que não podemos negar é que a Gurgel marcou uma geração inteira e é considerada um ícone industrial do nosso país, sendo que até hoje as pessoas falam e relembram da marca com carinho e muita nostalgia. Não te disse que essa lista estava polêmica? Comenta aqui embaixo qual carro você achou mais estranho e qual carro faltou aparecer nessa lista. Então vou ficando por aqui, até o próximo Mistureca. Tchau!